Continuando aqui as mentiras e as distorções protestantes, né? Os protestantes, para negar a tradição, eles meditam em João 5,39, em Mateus 22, 29, em Mateus 4, 2 Timóteo 3,16, para invalidar a tradição. Simples, a própria Escritura, a Bíblia diz, Efésios 3,10, a sabedoria divina será reconhecida pela igreja, não pela a Escritura. Sim, Cristo, muitas coisas ele cita a Escritura, certo? Mas ele também cita a sua própria autoridade. Como ali o Sermão das Montanhas, você vê muitos textos que Cristo não cita a Escritura. Aí, esses versículos isolados, os protestantes querem provar que a Escritura é uma regra de fé. Aí você vai para os pais da igreja, eles não tinham só a Escritura como regra de fé, como autoridade e tal. A tradição, a pregação oral, o magistério, etc. Por aí vai. Simples. Como, por exemplo, Santo Agostinho, Tertuliano, Santo Irineu, todos defendiam a tradição. São Paulo está escrevendo ali as Tessalonicenses por carta, a pregação oral, depois por epístola, contra os falsos profetas. Coisa era passada por epístola, eite dialogo, eite de epistolés remo, ou seja por palavra, seja por epístola nossa. O que nós passamos por palavra, por epístola, vocês retenham, porque são a mesma coisa. A mesma coisa, quer dizer, o mesmo ensinamento. Nada que venha contradizer um ao outro. A prova disso está no contexto do próprio texto de 2 Tessalonicenses 2, o contexto imediato, anafórico. O versículo 5 diz assim: o mnemoneu etirote eti on pros rimas. Não vos lembrais de que, estando ainda convosco, estas coisas elego rame, eu dizia a vocês quais coisas, essas coisas que eu estou escrevendo aqui, que eu estou mandando por escrito, eu dizia a vocês quando eu falava por palavras. Os caras ele querem meter essa linguagem grega para confundir, cara. É simples, pô. Não confunde, o povo vai logo no texto exato que São Paulo está dizendo. Eu não entendo em grego, pô. Eu não falo grego. Então, para mim, tá falando inglês, pô. É simples. O que São Paulo está mencionando ali nas suas cartas, na sua epístola, quer dizer, como por exemplo aqui, olha só, eu fiz um estudo aqui profundo sobre isso aqui, ó. Ali em Tessalonicenses 2,15, quando Paulo exorta os fiéis a guardar a tradição, do grego paradose, né? Ensinos transmitidos, ó. Ele se refere ao conjunto de ensinamento apostólico sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a conduta cristã. Então, São Paulo ele deixa bem claro, a Escritura deixa bem claro. Aí o cara quer entrar, mistificar no grego tal, para confundir, ó. No grego, o termo olha só. Vamos ver aqui o termo no grego. A visão. É só. Paradose, né? É só. Ele se refere ao conjunto de ensinamento apostólico sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a conduta cristã, que ele havia entregado aos Tessalonicenses, seja represencialmente, por palavras, por carta, epístolas. Olha só, é bem simples você entender. Quando você vai ler os textos, o 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai entender o quê? Paulo está falando guardar a tradição. Que tradição é essa? A nossa pregação, a quem foi confiada a nova aliança. 2 Coríntios 3,6. Ele que nos fez ministro da nova aliança. Que
doutrina é essa que está aprendendo? As apóstolos da perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, é esse ensinamento que Paulo está transmitindo ali, porque já está tendo heresia dos falsos profetas, que estão distorcendo muita coisa ali, ó. Aqui estão os pontos principais sobre quais tradições Paulo estava falando. Conteúdo das tradições, ó, incluindo o ensinamento fundamentais sobre a morte e a ressurreição, a segunda vinda de Jesus, tema central de Tessalônica, né? E aos principais morais e doutrina da fé cristã. Olha só. Forma de transmissão. Paulo menciona duas formas, ou duas vias, ou dois contextos. Tanto a pregação oral. O que é a pregação oral? Por palavras. Ensino direto, né? Quando ele esteve em Tessalônica. Segundo, escrita por epístola. Primeira, a carta aos Tessalonicenses. E a própria segunda carta. Olha só. Primeiro foi pregada oral, depois foi escrita. Por que isso aconteceu, amigo protestante doutor? Que estrupa os textos bíblicos, que amputa, que tem os pessoal, etc., como vai citar João 5 ali, 39, ou Mateus 22, 29, errais porque não compreendei a Escritura. E que sentido que Cristo está falando ali naquela hora? Aqui, ó. Significativa de tradição no contexto. Ó. A tradição, paradoxe, aqui não se refere ao costume humano. Como ele está citando ali, costume tal, judaico, tal, inventada posteriormente, mas sim a tradição apostólica, que é a própria palavra de Deus, transmitida pelos apóstolos. Objetivo, ó, o contexto de 2 Tessalônica mostra que a igreja estava sendo perturbada por falsos ensinos sobre o dia do Senhor. Paulo chama manter-se firme na doutrina autêntica que receberam desde o início, sem desviarem por falsas profecias ou supostas cartas deles. Aqui já deixa bem claro, pô, bem claro. Por quê? A tradição é que vai interpretar. Os falsos profetas, eles vão distorcer mesmo, cara, como você está vendo esse doutor aí. Eu estou escrevendo aqui, que eu estou mandando por escrito, eu dizia a vocês quando eu falava por palavras, mostrando que o que é falado por palavra é o mesmo que se é falado por escrito. O texto de 2 Tessalonicenses 3,6, por sinal citado e estrupado pelo diabo, ali, 2 Tessalonicenses 3,6, ali já cai por terra essa mentira do protestante, porque acabei de citar aqui, Paulo está ensinando ali para manter a tradição. Por quê? Por causa daqueles que não seguem. Olha só. Agora você vai entender o que eu li aqui, ó. Olha só. Por quê? Por causa dos falsos profetas. Por causa dos falsos mestres, ó. Que não guarda a tradição que vem de nós, dos apóstolos, a quem foi confiado. Olha só. 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que o 7, ó. O que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, ó. Olha só. Agora você entende o que eu li ali. Meu Deus do céu, cara. Mas, claro, não canta um galo. Negar isso aqui é negar só a escritura, pô. Porque não tem a tradição. Quando eu desprezo a tradição, eu faço o que eu quiser com a escritura. Vou fundar a igreja, vou fundar a doutrina, eu faço o que eu quiser. Não tenho uma sucessão, não tenho envio Romanos 10,15 como pregador, se não for enviado, se auto-envia, funda igreja e etc. O diabo vai confirmar o
diz. Manda-o. Eu fico estranho que o diabo de ouvido não deu nenhuma resposta para você calar sua boca, cara. Vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Ó, de todo irmão que anda desordenadamente a tradição. Os apóstolos, eles seguem a tradição? Não, os apóstolos desprezam a tradição. Que tradição é essa? Uma tradição que vem do fundamento dos apóstolos transmitida para seus sucessores. E não segundo a tradição que de nós recebeu. Qual tradição? A tradição, quer por palavra, quer por epístola. Então, E de diálogo. e quem vai preservar e guardar essa tradição? A quem foi confiado essa tradição? Aos apóstolos que ele escolheu. Aos apóstolos 2, 10, Espírito Santo. Mateus 28, 20, a igreja, ali o Espírito Santo assiste a igreja. Tanto que tem bispo, tem diácono, tem um pastoreio. Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta minhas ovelhas. É simples, pô. E uma coisa muito interessante, cara, olha só. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Defesa da tradição. Os pais da igreja, ó, segundo século até o século VII, ó, defenderam a tradição apostólica como uma interpretação correta da Escritura, e guardião da sã doutrina contra as heresias, certo? Figuras como Santo Irineu de Leão, Tertuliano e São Basílio sustentaram que a verdade foi transmitida sucessivamente pelos apóstolos, formando as bases da teologia e unidade da igreja primitiva. Olha só, defesa da tradição. Os pais não viam a tradição como algo separado da Bíblia, como os protestantes vê isso. Olha só, estou citando pais da igreja. Já escrita a escritura, citando pais da igreja. Com uma interpretação autêntica, ó. A tradição como algo separado da Bíblia, mas como a interpretação antética e contínua da fé apostólica. Santo Irineu, por exemplo, enfatiza que a fé recebida dos apóstolos deve ser preservada na igreja. Olha só, doutor. Combate às heresias. A tradição foi usada para refutar ensinamentos divergentes, garantindo que o cristianismo se mantivesse fiel à encarnação, à ressurreição e à Trindade. Ó. Princípios e defensores. Ó. Santo Irineu, Tertuliano, São Basílio. Santo Irineu, 130 a 200. Ó. Primeiro século. Contra o gnóstico, defendeu a sucessão apostólica e a tradição como regra de fé. Tertuliano, 160 a 225. Primeiro século, argumentou que a verdadeira doutrina está onde se encontra a sucessão apostólica. São Basílio, Cesareia, 329, século 3, e 379, até o século 7, né, que eu citei ali, né? Tem várias fontes, pô. Ó, São Basílio defendeu explicitamente a autoridade da tradição nas escrituras, recebida da igreja primitiva. Santo Agostinho, século 3, 354 a 430, valorizou a autoridade da igreja e suas tradições no entendimento da escritura. A patrícia consolidou a ideia de que a fé cristã não é apenas um texto, mas uma vida comunitária transmitida através do tempo. Então, se negar isso aqui, doutor, ó. Segundo, vamos agora para o texto. 2,15, ó. Olha só. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Ó. Olha que os pais da igreja sustentaram isso aqui, cara. Segundo Tessalonicenses 3,6, intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que evitei a conveniência de todos os irmãos, que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós teis recebido. Olha só, cara. Por quê? Olha só. 1 Tessalonicenses 2, 9. A manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de Satanás. De toda sorte e potência, mais por enganador. Eles usarão de toda sedução do mal. Aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria por salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e introduzirão a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados os que deram crédito, não deram crédito à verdade, mas sustiram no mal. Olha só, aqui você vê por que São Paulo está citando a tradição, por causa dos falsos profetas, por causa das heresias, por causa dos milagres e prodígios enganadores, os sedutores. Deus enviará um poder que eles irão acreditar no seu próprio erro, porque desprezaram a tradição, desprezaram o ensinamento, tanto por palavras e por cartas, porque se apartaram, como vai dizer 2 Tessalonicenses 3, 6, da tradição. Negar a tradição. Simples. Só você ler todinho o texto você vai entender. Fala aqui, 1 Timóteo 1, 3, falsos doutores. Vai numa questão de contexto, cara. Como vamos desmascarar esses falsos profetas que a sua pregação é mentira? Com a tradição. Que eles não vão seguir a tradição. Que eles não vão seguir o mesmo ensinamento dos apóstolos. Tipo que você vê hoje em dia aí. Simples. Sua realização Lucas foi pesquisar a tradição. Fontes salvíficas para escrever o Evangelho de São Lucas. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.